trouxe aqui pra vocês uma manutenção, tá? Um videozinho de manutenção de gel. Eu fiz aí uma unha de gel, deixando um espaço, tá? Da cutícula, pra poder simular como se fosse o crescimento da cutícula, tá? Eu vou utilizar essa broca, tá? Ela é da cinta vermelha. Ela é um pouco menos abrasiva do que a da cinta azul, mas você pode utilizar a lixa OPI 180, 180, se for fazer na lixa manual, tá? Utilizando na parte 100, porque é a mais grossinha. Aí eu vou começar lixando na parte de cima da cutícula e vou descer todo o alongamento, sempre de um lado e outro, para poder não fazer buracos, tá? Lá de um lado, do outro. Depois você vai fazer o acabamento perto da cutícula, mas sempre que você faz de um lado, faça do outro também. E assim, eu tô lixando para poder nivelar a área do crescimento junto com o alongamento, tá? Para não ficar nenhum degrauzinho, para quando colocar o gel ficar todo uniforme. Aí, se quiser, é só diminuir a unha, deixar a lixa em pé. Você pode fazer isso tanto agora como no final, na hora do acabamento final. Aí já deixei ela toda niveladinha, tá? Vou limpar agora a mão todinha, porque não pode ter nenhum resíduo de pó na unha, tá? Porque senão vai infectar os preparadores. Aí depois de limpar, eu vou estar utilizando de fazer a preparação da unha que cresceu, da parte do crescimento e do restante do alongamento. Vou utilizar o pH Bond, tá? Que é o equilibrador de pH. Passo somente no crescimento da unha, somente aí, não desce pro alongamento. Ele seca sozinho, ele seca na hora. E depois eu vou utilizar o Pro Bond, que é o primer. Esse daí não seca na hora, esse da unha Harmony. E passa somente também no crescimento da unha. Depois de passar dos primers, a gente vai passar pro gel, tá? Eu tô utilizando o gel da Gelish, o Pink Buddha, tá? É um rosinha clarinho. Vou pegar uma pérolazinha bem proporcional à área do crescimento, tá? Para poder fazer em uma aplicação em uma única pérola. Vou aplicar entre o crescimento da unha natural e o crescimento do gel. Deposito minha pérola de gel e sem o pincel encostar na unha, no alongamento, eu vou arrastando essa pérola próxima à cutícula, sem encostar nela, tá? Levo de um lado, levo do outro. Depois de certificar que tá toda na cutícula, toda nessa área de crescimento, eu vou arrastar essa pérola para baixo.
Arrastei, nivelou, tudo certinho. Leva pra cabine. Voltou da cabine. A gente deixa na cabine por 60 segundos, tá? Na manutenção, geralmente não se faz curvatura, tá? Porque a gente só faz a área de crescimento. Mas, se por acaso a curvatura abrir, na unha de gel, tem como fazer curvatura. É só na hora Aí tem como fazer curvatura, tá? É só na hora de lixar no início, lixar um pouco mais para poder deixar ela bem mais molinha, tá? Aí eu venho, aplico o PrEP, limpo com paninho. PrEP, Cleanser, álcool 70, você pode estar usando, tá? De preferência PrEP ou Cleanser, que é álcool isopropílico. E aí, como eu apliquei pouco produto, no caso, eu não vou ter muito o que lixar, tá? A estrutura já tá praticamente boa. Eu só vou fazer o acabamento com a broca, a mesma broca que eu fiz o lixamento de nivelamento para poder aplicar o produto de um lado do outro, começando da cutícula, tá? Vou levando de um lado e depois vou fazer o acabamento na cutícula com essa mesma broca. Ali ficou grudadinho um pouquinho, é só tirar, que aí eu tô fazendo na mão de treino, tá? Eu faço o acabamentozinho, sempre certificando que o que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro, tá? Pra não ficar nenhum buraquinho. Se for diminuir, é só diminuir. Se for diminuir a unha agora, é só passar a broca pra diminuir a unha. Aí eu vou pegar agora a broca de curvatura, tá? Eu utilizo essa daí que eu mostrei pra vocês. E ela entra inclinada, tá? Ela não entra reta. Ela entra de forma inclinada, assim. Porque ela é somente para poder pegar na pontinha. Faço a curvatura, porque eu diminuí, então ele vai ficar grosso, porque tem mais produto aí do que o que tinha na ponta anterior, tá? E depois da broca de curvatura, a gente pega a broca de cutícula. Eu tenho essas duas brocas, a 720, essa daí é 720, e tenho essa broquinha que vem no kit quando você compra a lixa elétrica, tá? Ela é a menorzinha, mais abrasiva. Eu gosto de usar ela porque ela não fere e tem um poder de corte um pouco melhor do que a 620. Aí eu venho, tiro a cutícula todinha, um lado, do outro, somente na área da cutícula. Aí se você quiser, você desce um pouquinho só para poder polir, tá? Feito isso, eu volto com a lixa manual, faço aquele lixamento técnico. Frente reta, embaixo reta, de um lado de outro, tá? Bem retinho, tá? Aqui é a simetria para deixar retinho com a cutícula de um lado. E vou fazer um acabamentozinho aqui em cima, porque aí precisou. Tem gente que não precisa, mas o lixamento técnico é nessa ordem, tá? Se for fazer tanto agora na manutenção como na colocação, a ordem do lixamento técnico é essa. E depois de feito o lixamento todo, eu vou passar a lixa buffer, tá? Pra poder tirar todas essas arranhaduras, pra poder colocar o top coat, tá? Deixar ela bem lisinha a unha. E aí nada de pó, peço top coat nem na unha, limpo com essa mais grossinha, depois eu venho com essa escova. O top coat, vou passar o PrEP, tá? Limpo. O top coat, ele pode ser de qualquer outra marca, tá? Vou esperar secar. Eu tô utilizando
o da XD, mas tem o top coat das mesmas marcas dos preparadores, que é o da Harmony e o Gelish, esse daí, que é a mesma marca, tá? Harmony, que é o Pro Bond, o pH, esses dois eles precisam ser da mesma marca, tá? Não é muito bom você tá colocando preparadores de outras marcas, porque você vai estar construindo uma unha, ele precisa ter a mesma molécula. Aí eu tô usando o top coat da XD, porque você já finalizou toda a unha, então agora é somente o acabamento final. Então ele pode ser de qualquer outra marca, mas eu tenho o top coat da mesma marca dos preparadores. Eu utilizei esse para vocês verem que dá para fazer com qualquer outra, tá? Leva até perto da cutícula sem encostar. O alongamento a gente deixa 3 milímetros afastado da cutícula. O top coat ele fica 1 milímetro afastado da cutícula. Ou seja, o top coat ultrapassa a camada de alongamento de produto e mais não encosta na cutícula. Depois disso, leva para a cabine, aí ele sai. Esse top coat ele sai sem goma, sai todo certinho. Vendo o acabamento, a estrutura, ápice, ponto de tensão, curvatura. Ele sai sequinho, você não precisa estar passando pré, tá? Então tá aí a estrutura da unha, manutenção. Espero que gostem. E em breve terão muitos mais vídeos e muito mais conteúdos para vocês.